Vamos continuar com o estudo da lógica matemática. Agora partiremos para as proposições categóricas de Aristóteles. Toda ciência, para iniciar seu estudo, precisa de um ponto de partida. Vamos relembrar. Por exemplo, na matemática, o ponto de partida são os números. Na química, o ponto de partida é o átomo. Na biologia, o ponto de partida é a célula. Na física, o ponto de partida é a ideia de espaço e tempo. Então, na lógica matemática, se precisava também de um ponto de partida para o desenvolvimento dessa nova ciência. O ponto de partida adotado por Aristóteles foram 4 sentenças. Como a lógica matemática trabalha com sentenças, se adotou 4 sentenças para se desenvolver o estudo da lógica matemática. Essas sentenças são conhecidas como proposições categóricas de Aristóteles. Bom, vamos conhecer as 4 proposições categóricas de Aristóteles e daí veremos exercícios aplicando essa teoria. Bom, a primeira proposição categórica de Aristóteles, antes disso, observe esse texto. A lógica matemática foi desenvolvida na era de Aristóteles, 384 a 322 a.C., significa o século IV a.C. As 4 proposições categóricas de Aristóteles, componentes fundamentais de seus silogismos, podem ser simbolizadas pelas fórmulas de linguagem de lógica de primeira ordem mostradas na tabela abaixo. Esse texto aqui que eu peguei foi de uma prova para o Senado Federal, feita pelo CESP, na época, não é CESP, hoje em dia CESP-SEBRASP. Só para você ver, não é, como é fundamentada aí a questão. Então o texto colocava isso aqui para lembrar que a partir daquele ponto da prova seria cobrado questões de lógica matemática. Isso é um hábito, principalmente nas questões do CESP e SEBRASP. Outras fundações não, só coloca lá raciocínio lógico e aí você começa a resolução das questões. Bom, partindo, agora você já sabe de onde vem a lógica matemática. Vamos falar do que foi citado aqui. Aqui foi citado a chamada lógica, as 4 proposições categóricas de Aristóteles e a linguagem de lógica de primeira ordem. É isso que veremos nesta aula. Vamos lá? A primeira sentença, conhecida como proposição categórica de Aristóteles, é a sentença todo A é B. Pode ser representado por esse conjunto que você está vendo. O conjunto A está contido no conjunto B. Todo A é B. Esse diagrama representa a primeira proposição. Todo elemento que é de A está contido no conjunto B também. Bom, se eu colocar um número x, que é um elemento que pertence a A, se ele pertence a A, então ele pertence a B. Essa sentença ela pode ser escrita assim também. Se A, então B. Não esqueça, quando em uma sentença temos todo A é B, significa que se é A, então é B. Significa que A está contido em B. São sentenças equivalentes. Na linguagem da lógica de primeira ordem, se utiliza o quantificador universal. O quantificador universal é representado por este símbolo. Esse símbolo representa o qualquer que seja, um A invertido. A invertido, essa ideia do A invertido representa um quantificador universal. Se traduz da seguinte forma, qualquer que seja x, qualquer que seja o elemento x, se o x está no conjunto A, se escreve dessa maneira, então o x está no conjunto B. Pronto, essa é a expressão matemática de lógica de primeira ordem. Essa sentença que eu acabei de escrever aqui embaixo, ela representa a linguagem conhecida como linguagem de lógica de primeira ordem. É a sentença mais simples que se pode imaginar. Então, Aristóteles partiu da ideia do tudo e do nada. Essas são as bases das 4 proposições. E negou essas 2 sentenças, gerando 4. Então, olha só, o tudo e o nada, negando o tudo e o nada, se gerou mais 2 e formou as 4 sentenças da lógica de primeira ordem. A primeira é escrita assim, qualquer que seja, repetindo, qualquer que seja x, se x está no conjunto A, então o x estará no conjunto B. Então, na hora que você vê essa expressão na prova, e aparece em algumas provas de concurso, você tem que saber fazer a leitura disto. Bom, minha gente, vamos para a segunda proposição categórica de Aristóteles.
A segunda proposição categórica de Aristóteles é algum A não é B. Algum A não é B, observe aí no diagrama, algum A não é B representa esse elemento aqui, ó, que está no conjunto A e não está no conjunto B. Isso significa que algum A não é B. Isto aqui nega que todo A é B. Essa sentença, na verdade, é a negação de que todo A é B. Então, algum A não é B se refere a um elemento que está no conjunto A e não está no conjunto B. O X pertence a A e o X não pertence a B. Na linguagem de lógica de primeira ordem, se utiliza esse símbolo, é um E escrito ao contrário, que é o existe. Esse símbolo, essa letra que parece um E invertido, representa o existe. Existe um elemento X, que este elemento X ele é de A e este elemento X não é do conjunto B. Pode usar o tio ou a cantoneira. Eu coloquei a cantoneira, mas poderia também usar o tio. Então, esta expressão que eu acabei de escrever, essa expressão que você está vendo, existe X, que X é de A e o X não é do conjunto B. É necessário que você saiba fazer a leitura dessa simbologia. Tá bom? Depois você revisa essa aula. Já disse, pega a apostila, escreve tudo isso aqui, anota essas ideias que eu estou colocando e aí você vai aprender. É escrevendo mesmo que você vai conseguir assimilar essas ideias. Vamos lá? Continuando, então essa é a segunda proposição categórica de Aristóteles. E não esqueça que algum A não é B é a negação de todo A é B. Na verdade é recíproco. Se eu quero negar que todo A é B, eu digo que algum A não é B. Se eu quero negar que algum A não é B, eu digo que todo A é B. Exemplo, por exemplo, se eu digo todos os alunos estão na sala, como é que eu nego que todos os alunos não estão na sala? A negação de que todos os alunos estão na sala é dizer que algum aluno não está na sala. Cuidado! Não pode usar nenhum. Eu não posso dizer nenhum aluno está na sala, porque aí eu teria que tirar todos os alunos da sala. E não precisa. Se eu digo todos os alunos estão na sala e quero negar, basta que um saia, ou seja, algum aluno não está na sala. Basta um sair da sala porque negou que todos estão. Então a negação da sentença com o todo é feito com algum seguido de não. Veremos tudo isso nos nossos exercícios. Durante a resolução de exercícios, nós veremos todas essas ideias. Tudo ok? Todos conseguirem acompanhar? Bom, vamos para a próxima proposição categórica. Já sabe, vai parando o vídeo, fazendo as anotações aí no seu caderno, na sua apostila. E depois tenta escrever tudo sozinho. Vamos lá? Próxima proposição categórica. Algum A é B. Algum A é B significa que o elemento X está aqui, ele, ó, olha aí o elemento X onde ele está. O elemento X, esse X pertence ao conjunto A e o X pertence ao conjunto B. Na linguagem de lógica de primeira ordem é escrito assim, existe um elemento X que esse elemento X está no conjunto A e este mesmo elemento X está no conjunto B. Então esta é a expressão na linguagem de lógica de primeira ordem que representa que algum A é B. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então vamos para a última sentença de lógica de primeira ordem, que é a negação dessa sentença. Vamos para a próxima. Nenhum A é B. Essa sentença, ela é a negação de algum A é B. Se eu quero negar que algum A é B, eu digo que nenhum A é B. Por exemplo, alguém está na sala de aula. Como é que eu nego isto? Dizendo que ninguém ou nenhum aluno está na sala de aula. Então a negação de algum é feito com nenhum e nenhum com algum. É recíproco isto.
Como é que eu escrevo na linguagem de lógica de primeira ordem? O diagrama está aqui, ó. Este é o diagrama que representa que nenhum A é B. O elemento X está em A, mas ele não está em B. Não existe elemento que esteja em A que esteja em B. O X não pode ser colocado nos dois conjuntos, esse elemento X. Bom, na linguagem de lógica de primeira ordem se escreve assim: não existe, pode usar também o tio, não antes do existe, significa não existe elemento X que esse elemento X seja de A e esse elemento X também seja de B. Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Então é importante que você conheça os diagramas que representem cada uma dessas sentenças e você também saiba escrever na forma da linguagem de lógica de primeira ordem. Na prova você não vai escrever, mas vai estar a expressão lá para que você leia, tá bom? Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Por exemplo, na prova ele pode colocar a sentença é qualquer que seja x, se x está em A, então x está em B. Está aqui a sentença todo A é B, na forma simbólica. Bom, se eu quero negar essa sentença, a negação, você tem que saber disso. Ó. Como é que eu nego essa sentença de lógica de primeira ordem? Essa sentença escrita é necessário saber o que significa todo A é B. Como é que eu nego que todo A é B? Algum A não é B. E como é que eu escrevo isso na linguagem de lógica de primeira ordem? Existe X que o X é do conjunto A e ele não está no conjunto B. Tá bom? Então, em prova acontece isso. Ele dá uma sentença e você tem que marcar a negação. Qual das sentenças escritas na linguagem de lógica de primeira ordem representa a negação? Tudo ok? Todos conseguiram acompanhar? Eu sei que não é fácil uma brincadeira dessa, não é? Mas é com treino, é como eu disse, é você refazendo que você vai aprender. Vamos para a nossa próxima etapa. Bom, vamos ver como usar esses diagramas para responder questões. Primeiro eu vou relembrar, antes de começarmos a responder a questão, vamos relembrar o que foi visto, quais foram os diagramas, tá bom? Vamos ver? Primeiro diagrama, todo A é B. O diagrama de todo A é B significa que o conjunto A está contido no conjunto B. Esse foi o primeiro diagrama. A primeira sentença de lógica de primeira ordem. Segunda sentença, algum A não é B. Como é que representa isto no diagrama? Existe um elemento X que está no conjunto A que não está no conjunto B. Então você tem que ser capaz, isso tem que estar na sua mente para poder responder questões de prova. Bom, a próxima sentença, algum A é B. Como é que eu represento que algum A é B? Existe um elemento X que está em A e está em B. E a última sentença, que é a negação desta citada, da terceira, nenhum A é B. Significa que não há interseção, não há elemento comum entre A e B. Tudo ok? Então essas são as 4 sentenças e os 4 diagramas. Além disso, é importante saber escrever na linguagem de lógica de primeira ordem. Vamos escrever as sentenças na linguagem de lógica de primeira ordem. Vou apagar isso aqui, ó. A gente vai reescrever e aí você vai estar treinando. Na linguagem de lógica de primeira ordem, todo A é B é escrito assim, qualquer que seja x está no conjunto A, então x está no conjunto B. Então você escreve, vai memorizar. O segundo, algum A não é B. Existe x que esse x está em A e ele não está no conjunto B. O próximo diagrama, o terceiro diagrama, algum A é B. Como é que eu escrevo isto? Algum A é B. Existe x que o x é do conjunto A e também ele é do conjunto B.
E o último, nenhum A é B. Não existe X que seja de A e seja de B. Então aí estão os 4 diagramas e as 4 sentenças de lógica de primeira ordem escrita, né, na linguagem da lógica matemática e não no português. Antes eu escrevi no português, agora eu escrevi usando a linguagem de lógica de primeira ordem. Bom, minha gente, vamos responder, né, a nossa questão. Vamos apagar tudo aqui e agora vamos responder a nossa questão. Olha como é que a gente responde esse tipo de questão. Em uma cidade, as seguintes premissas são verdadeiras. Nenhum professor é rico. Essa sentença, nenhum professor é rico, pode ser escrita assim, ó. O conjunto dos professores não tem interseção com o conjunto das pessoas que são ricas. P representa o conjunto dos professores e R representa o conjunto das pessoas ricas. Ele diz ainda, alguns políticos são ricos. Alguns políticos são ricos significa que esse conjunto aqui, ó, dos políticos, isso aqui são dos professores e dos ricos. Então, esse conjunto dos políticos, existe um elemento aqui, ó, esse X. Esse elemento aqui, ele é político e é rico. Existe alguns políticos ricos, pode colocar mais de um, se quiser. Bom, agora eu vou colocar aqui professores. Será que tem algum político professor? A questão não disse, ó. A questão não disse se existe algum político professor. Essa região que eu coloquei em interrogação, ela não está definida. Eu não sei se tem alguém aí, pode ter ou não. Agora, onde tem o X, eu tenho certeza, porque a questão diz que alguns políticos são ricos. Bom, com base nisso, a letra A diz, nenhum professor é político. Nenhum professor é político cai na região da interrogação, ou seja, eu não tenho certeza disso. Pode ter ou não. Alguns professores são políticos, também cai na região da interrogação. Eu não tenho como responder isso. Alguns políticos são professores, mais uma vez, a interrogação está se referindo à região onde eu coloquei a interrogação. Alguns políticos não são professores, esta é verdadeira. Por quê? Porque o X é político e não é professor. Por que ele não é professor? Porque ele é rico, pois ele é rico. E se é rico não pode ser professor. Então veja que a sentença D é gabarito porque se refere justamente à região onde está o X, que é certeza. Essa pessoa, né, é certeza que ela existe. E nenhum político é professor, cai de novo na interrogação, na região da interrogação, que não está definida. Então é dessa maneira, não é uma maneira simples de você responder esse tipo de questão, é justamente fazer um diagrama e analisar cada região. O gabarito vai sempre estar nessa região aqui onde está o X. A interrogação, não é a região de dúvida, serão as outras 4. E vai ter uma região que se refere à região onde eu coloquei o X, que será a certeza. Essa é a forma de responder esse tipo de questão. Tudo ok? Então depois você vai refazer e treinar essas ideias. Vamos lá? Vamos continuar? Vamos ver aí, né, o nosso próximo passo. Temos mais um exemplo aí para a gente finalizar, certamente. Ó. Se é verdade que alguns adultos são felizes, o conjunto dos adultos está contido no conjunto dos felizes. Adultos, eu colocar a letra A, felizes, letra F. E nenhum aluno de matemática é feliz. Bom, nenhum aluno de matemática é feliz significa que o conjunto dos matemáticos está fora, não tem interseção com os felizes. Bom, se todo adulto é feliz e nenhuma pessoa feliz é aluno de matemática, a conclusão é que nenhum adulto é aluno de matemática. Não há interseção entre os dois. Então a resposta é: nenhum adulto é aluno de matemática. Você chega direto, né, desenhando um diagrama, a esse gabarito, que é a letra B. Tudo ok, minha gente? Todos conseguiram acompanhar? Professor, isso não é fácil. Ó, não é fácil, eu vou te dizer o que é. Tá? 2 coisas que não é fácil. Viver com pouco dinheiro e doença incurável.
Eu já devia até ter dito isso antes nesse curso. Eu sempre digo nas minhas aulas presenciais. Quando uma pessoa me diz, professor, essa questão é difícil. Não, difícil só existe duas coisas. Falta de dinheiro e doença incurável. O resto se resolve. Então basta você ter boa vontade que você aprende tudo. Tudo ok? Eu espero que você tenha persistência e consiga, né, treinar a lógica matemática. Não é difícil, é uma questão de treino, como tudo na vida. Tudo na vida exige o treino. Bom, vamos à negação de sentenças, mas isso vai ser um tema da nossa próxima aula. Até lá!